Dessa forma é que você vai usar para fazer a atividade. Primeiramente vem a distância, viu? Essa distância você já sabe que ela vai ser dada de acordo com o valor de módulo, ela não vai ter sinal, viu? Nem positivo nem negativo, é como se você estivesse botando dentro do módulo. Então você olha, a distância de 0 para mais 5, então você conta os espaços, lembra? 1, 2, 3, 4, 5. Então você já sabe, é 5. Só que esse 5 ele é o quê? Positivo, né? Aí você vai colocar ele no módulo. Quando você colocar ele no módulo, ele vai ficar igual a 5, né? Vai esquecer só o próprio 5, viu? Então, quando você colocar ele em módulo, ele vai ficar igual a 5. Então, ele vai ser o próprio 5, viu? E assim com os outros, né? De 0 a menos 8. Então, você vai partir do 0, vai sair aqui do 0 até chegar no menos 8. Aí você já sabe, você vai ter 1, 2, né? Você tem o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 espaços. Então, a distância de 0 a menos 8, claro que é o próprio menos 8, né? Aí você vai colocar o menos 8 em módulo, e o módulo vai tirar o sinal do menos 8, e o resultado vai ficar sendo 8. E assim você faz com os outros, viu? Na segunda questão, escreva o módulo dos números. Então, você já sabe que é o módulo, é só colocar a barrinha do lado e do outro, e dar o resultado sem o sinal. 3. Dois números inteiros diferentes têm o mesmo módulo, 20. Quais são esses números? Ora, se são dois números inteiros, lembra que os inteiros são os positivos e os negativos. O que o módulo faz? Não vai tirar, né, o sinal? Então, tipo assim, ó, se eu tivesse bem aqui o número 30 e dissesse que ele é o módulo de dois números inteiros, né? Então, eu já sei que esse 30 aqui foi tirado de dois números que estavam dentro do módulo. Aí eu já sei, eu vou ter dois módulos. Qual vai ser o número que eu colocar dentro do módulo vai ser igual a 30? É o próprio mais 30. E o próprio... Eita, que ficou feio aqui. E o próprio menos 30, né? Então, bem, os dois números que poderiam me dar esse 30 seria o mais 30 e o menos 30, que se eu colocar em módulo, eu já sei, vai tirar o sinal que vai ser colocado aqui. Então, dessa forma aí, vocês fazem com o 20, viu? Quais são os números inteiros que têm módulo menor que menos 3? Ou seja, se você for tirar o menos 3 do módulo, vocês sabem que ele vai ficar 3. Né? Então, quais são os números menores do que 3? Viu? Agora só que cuidado, ele é um intervalo, né? Viu? Ele vai, no caso aqui, como ele vai de menos 3 a mais 3, né? Então a gente tem um espaço entre 3 e menos 3 para poder dar esse número, viu? Sabe-se que n é menos 36. Qual é o oposto? Então qual é o oposto de menos 36? Né? O número inteiro é expresso por 128 dividido por 4 menos 30. Então aí você sabe, você vai ter que armar a continha. 128, né, dividido por 4, viu? Tem que armar, viu? Tem que se armar e resolver. Primeiro você resolve a divisão e depois que você diminui. E aqui o outro, supondo que a reta numérica corresponde a... responda, quantos quilômetros há entre 90 km a oeste e 50 km a leste? Então, como é que você vai fazer? Você vai fazer a reta, viu? Lá na letra A, você vai fazer a reta, vai determinar quem é o zero. Eita, que ficou feio. Vai determinar na letra A, vai determinar quem é o zero. Para cá, né? Ou seja, para um lado eu vou colocar 90, viu? Para um lado eu vou colocar 90. E para o outro eu vou colocar 50. Eu vou colocar 90. Eita, aqui o zero ficou fechado. Tenho dificuldade para fazer alguns números. E do outro lado aqui eu vou colocar o 50. Aí é simples. O que você vai fazer? Você vai olhar a distância de 90 para 50. Ou seja, daqui para cá você tem 90. Daqui para cá você tem mais 50. Aí você soma 90 mais 50 e dá a distância, né?
Da mesma forma você vai fazer com as outras letras, né? Uma distância do 3 ao 12, do 80 ao menos 30, ou do 30 ao menos 80. O que que é interessante aí? Que é uma distância. Como é uma distância, a gente não vai olhar para sinal nem positivo e nem negativo. A gente vai trabalhar como se ele tivesse em módulo. Então é como se eu estivesse só somando esses valores, viu? Então tentem responder. Qualquer dúvida vocês mandem no privado. Abraço.